Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Seja bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é dia de números 33. Gente, estamos quase terminando mais um livro da Palavra do Senhor. Olha que alegria. Glória a Deus por isso, hein? E já temos um destino novo. Em breve já vamos começar um novo livro, em nome de Jesus. Mas antes de meditarmos o capítulo de hoje, quero saber como você está. Como você está? Espero que você esteja bem. Espero que em nome de Jesus hoje seja um dia muito abençoado na sua vida, em que você consiga fazer tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, tudo aquilo que o Senhor te deu como obrigação, como responsabilidade nesse dia. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê entendimento para tomar as decisões corretas. Que o Senhor domine os teus sentimentos e você possa responder às necessidades e às situações segundo com a vontade do Senhor, segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus, viu? Que o Senhor tire do seu coração toda a tristeza, que toda lágrima seja enxugada nesse dia e que você seja fortalecida na força do poder do Senhor, ou fortalecida, em nome de Jesus. Muito bem, vamos então meditar em Números capítulo 33. Esse capítulo, se você não leu, se você não escutou eu lendo para você, deixa eu te explicar. Nesses 56 versículos, acho que é isso. Nesses 56 versículos, o Senhor vai relatar através da vida de Moisés as paradas que foram feitas desde que eles saíram do Egito, quando o Senhor os libertou com mão forte, trazendo juízo contra a nação do Egito, mas também, não apenas, contra a nação, mas contra os deuses do Egito. Foi assim que o Senhor fez. O Senhor executou juízo sobre aquela terra, ele provou o seu poder, ele foi glorificado naquela situação. E então Moisés vai relatar aqui as paradas que foram feitas até chegar ali, na borda, vamos falar assim, da terra prometida. E o interessante é que esses relatos não são apenas relatos geográficos. A gente vai ver vários nomes, inclusive enquanto eu estava gravando o áudio da nossa leitura, eu pensei, uau, preciso prestar muita atenção no que eu estou lendo, porque cada nome é ali realmente um nome que você precisa prestar muita atenção. Não são palavras muito fáceis de ler, a gente não lê tão rápido porque não são junções de sílabas muito, muito comuns. Mas enfim, não são apenas nomes, lugares geográficos. Cada lugar desse, gente, traz ali o seu significado. Deus mandou que Moisés escrevesse a sua jornada. E então, por exemplo, quando a gente vê lá no versículo 14 que fala de Refidim, Refidim significa expansões, E esse foi o lugar, foi o primeiro dos dois lugares onde Moisés recebeu água da rocha. Não, a gente não sabe isso por esse texto. A gente sabe esse acontecimento lá por causa de Êxodo capítulo 17, do versículo 1 a 7. E você também pode conferir lá em Números 20, do versículo 2 ao 13. Outra coisa, por exemplo, é no versículo 15, em que aparece o Sinai. Gente, foi ali no versículo 15, onde é mencionado Sinai. Foi ali que o povo recebeu os 10 mandamentos. A gente pode ver isso lá em Êxodo 20. Olha que lindo como a palavra, ela realmente encontra correspondência na própria palavra, A Bíblia explica a Bíblia. Assim como outros lugares, mencionado Mara, lá no versículo 9. E, por exemplo, aí no versículo 36, é mencionado Cádiz. Por que Cádiz é especial? Porque foram dali, gente. Foi dali que os espias rebeldes saíram. Lembra quando os espias foram enviados para espiar a terra, os das 12 tribos? Somente Josué e Caleb voltaram com um repórter bom da terra, todos os outros desanimaram o povo. Pois é, isso aconteceu, segundo está relatado ali no versículo 36, que eles estavam em Cádiz. Se você quer ver melhor isso, você pode ir lá no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 12 de Números, você vê sobre isso. Então, aqui, em cada um desses versículos,
cada um desses nomes não era apenas uma menção geográfica, tinha ali um pouco da história, mostrando também, né, meus irmãos, a gente pode ver nesse relato também a obediência deles ou a não obediência, né, as consequências de tudo aquilo que eles foram vivendo diante de Deus. Era como se fosse um memorial. Não é mencionado aqui os 40 anos de desobediência, aqueles 40 anos que o povo ficou no deserto porque não teve fé para entrar na terra que Deus disse que eles iam possuir. Sim, não é mencionado nesse capítulo. Moisés vai apenas mencionar até o momento em que ele envia os espias. E se você presta atenção, a partir do versículo 38 já começa a falar da morte de Arão. Daí então o Senhor vai dar para eles, nesse mesmo texto, algumas orientações. A primeira delas, olha, a partilha da terra tem que ser feita de maneira justa. Portanto, eles mesmos não iriam escolher. Sabe por quê? Porque com os nossos olhos, muitas vezes a gente não escolhe o que é justo, né? Então o Senhor diz, olha, nós vamos jogar sortes. E essas sortes, né, o Urim e Tumim, era nada mais, nada menos do que o próprio Deus governando a situação, né? O Senhor já sabia qual parte que ia cair para cada tribo. Então, onde caísse, né, a herança, ali seria a herança do povo. Mas como eu disse no capítulo passado, aqui o Senhor vai reforçar isso. É dito para eles, vocês têm que possuir essa terra, vocês têm que tomar posse da terra, assim que está escrito lá no versículo 53, é exatamente assim, viu gente? No versículo 53 o Senhor fala, tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei essa terra, para que vocês tomem posse dela. Olha que interessante essa parte, né? O Senhor está dizendo através de Moisés, eu estou dando para vocês, mas não vai vir prontinha, redondinha, terra arada, sem inimigos. Eu estou dando, mas vocês vão trabalhar para que vocês tenham posse sobre isso. E o Senhor ainda dá uma orientação final através de Moisés. Vocês vão entrar, lá tem inimigos, lá existem povos que não me adoram. Então, o que vocês vão fazer com os moradores dessa terra? Vocês vão expulsar esse povo daí. Vocês vão tomar posse da terra, cuidar da terra e mandar embora todo mundo que está aí, porque eles não me temem. Eles vão desviar o coração de vocês. Isso o Senhor não está falando, mas eu estou falando baseado no texto. Mas o Senhor diz, expulsa os moradores da terra. Não deixem eles ficarem. Por quê? Porque duas coisas. O Senhor vai dizer, se eles ficarem, eles vão ser como espinhos nos seus olhos, como aguilhões nas costas, eles vão perturbar a terra em que vocês vão morar. Então, se eles resolvessem desobedecer ao Senhor, esses povos que eles com bondade acolhessem, iam ser problemas. E além disso, o Senhor acrescenta uma coisa que para mim é o pior. E eu vou fazer com vocês o que pensei em fazer com eles. Por quê? Porque eles iam atrair para si o juízo que Deus ia trazer sobre esses povos. Quando esses povos se levantassem contra eles, haveria juízo, então o juízo ia cair sobre a cabeça de todo mundo. Então, acaba aqui a explicação do capítulo. O capítulo todo fala sobre isso. Agora, meditando nesta palavra e tentando pensar em tudo aquilo que o Senhor estava dizendo aqui, eu apliquei algumas coisas para a minha vida, ok? Veja se o que eu vou aplicar para você, vou aplicar para mim, faz sentido para você. A primeira coisa, Moisés fez um relato para se lembrar, porque Deus mandou, na verdade, né? Não para se lembrar. Moisés fez um relato porque Deus mandou ele fazer. E esse relato trazia para o povo a consciência tanto das bênçãos e da provisão, quanto também a questão de você pensar nas consequências das desobediências, das decisões ruins. Então, acho que a primeira coisa que eu aplico para a minha vida é que é muito importante a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aqueles lugares onde o Senhor proveu, em que o Senhor agiu com bondade, mas até mesmo os nossos erros, até mesmo aquilo que a gente pecou e errou, servem para a gente de aprendizado. O erro é pedagógico, né? O erro nos faz pensar, poxa, eu não posso cair mais nesse buraco. Inclusive, eu compartilho com você, eu estou olhando aqui para ele, estou virando minha cadeira aqui enquanto eu gravo, eu criei para este ano um livro que eu apelidei ele de Livro das Bênçãos, né? Ele é um livro de gratidão. E eu estou anotando, toda vez que acontece alguma coisa da qual eu quero me lembrar, seja uma provisão, seja algo que o Senhor fez, seja uma surpresa que as crianças me fizeram, ou o Daniel, eu anoto aqui. Então, não é todo dia que eu anoto, mas quando existe alguma coisa marcante que eu quero me lembrar, eu tenho feito esse diário de maneira muito curta, porque a gente tem várias outras atribuições, mas eu tenho guardado essas memórias. Por quê? Porque o ano que vem eu vou me sentar novamente diante desse caderno e vou dar graças a Deus. Aqui nesse relato eles podiam dar graças a Deus, tanto pela provisão e porque até mesmo no meio da desobediência eles foram
ensinados por Deus. Lembremos que essa parte que não é mencionada aqui, que foram os 40 anos, né, da desobediência, poderia ter sido evitado. Toda a dor, toda a perda, todo o sofrimento teria sido evitado se aqueles espias tivessem voltado para Cádiz com fé e animado o povo, e eles teriam entrado mais rapidamente. Então, eu acho que eu aplico dessa maneira. Mantenha vivo no seu coração aquilo que te dá esperança e te lembra não apenas das bênçãos do Senhor que vieram, entre aspas, fácil, mas também agradeça ao Senhor por todo aprendizado difícil, né? Por todo aprendizado que veio em momentos difíceis da sua vida. Eu acho que eu também aplicaria para a minha vida o fato de que Deus sabe o que é melhor para nós. Né? O povo não ia escolher a terra. O Senhor apenas adverte, olha, aquele povo que tem uma tribo maior precisa de uma quantidade de terra maior. É verdade, é proporcional, não é verdade? Embora todas as tribos fossem amadas por Deus, cada uma delas tinha um tamanho. O Senhor não ia dar tamanhos iguais. A gente gosta de fazer isso, né? Dar igual para que ninguém fique chateado. Isso, inclusive, é uma coisa que nós, professores, fazemos, né? A gente dá igual para todo mundo para não ter problema, para ninguém ficar triste. Mas aqui no caso, as tribos, elas tinham tamanhos diferentes. E o Senhor vai dizer, olha, cada tribo vai ter um tamanho de terra. E quem é que iria governar essa escolha? O próprio Deus. E como eu aplico isso para a minha vida? Meu querido, eu aplico dizendo que se a gente tem coisas para escolher, ao invés da gente só escolher baseado naquilo que a gente enxerga, né, como foi com Ló e com Abraão, né, que você olha para a terra da campina e fala, eita, quero aquela que é mais produtiva, né, parece mais bonita, mais verdinha. A gente precisa aprender embora a gente enxergue e possa julgar com os nossos sentidos, a gente precisa levar as nossas escolhas diante de Deus antes de bater o martelo. Não tem nenhum problema a gente olhar e falar para Deus, Pai, eu prefiro isso. Mas a gente precisa logo na sequência dizer, Pai, qual que é a tua vontade? A minha vontade está de acordo com a tua? Pai, isso que eu estou escolhendo é o melhor? Antes de bater o martelo, a gente precisa perguntar para Deus se é a melhor escolha. Não porque a gente não se julgue capaz de possuir a terra, quem vai dar a vitória é Deus, mas para ter certeza que aquilo que a gente está escolhendo é do Senhor. Aqui Deus disse, vocês tirem as sortes, ou seja, Deus estava no controle, Ele ia fazer a partilha. E acho que por último, acho que eu paro por aqui, por último, tem a ver com a questão de possuir a terra. Eu aplicaria para a minha vida assim, tudo aquilo que Deus nos dá, assim como Deus estava dando a terra para aquele povo, muitas vezes, ou todas as vezes, né? Muitas vezes passa pelo processo de conquista no começo, mas a manutenção de tudo aquilo que Deus nos deu é uma batalha diária. E assim como o povo tinha que tirar o paganismo do meio daquela terra, nós não podemos permitir que nada que não seja santo esteja naquilo que Deus nos deu. Então, por exemplo, nossa casa, nosso lar. Nosso lar é santo, nosso lar pertence a Deus. E a gente precisa lutar todos os dias para não deixar que as coisas que não são de Deus, né, o paganismo, aquilo que não agrada o Senhor, entre na nossa casa. Por quê? Porque senão, assim como o povo ia passar por consequências, por não tirar aquilo que era impuro, se nós permitirmos que entre na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no nosso coração. Se a gente permitir que fique na nossa mente ou no nosso coração, nas nossas emoções, um sentimento que não é de Deus, que é impuro, que é sujo, que é pecaminoso, a gente vai trazer consequências para nós. É como um espinho nos olhos. Imagina, quando você nutre no seu coração uma raiva de alguém, ou quando você permite que essa raiva fique, porque muitas vezes a raiva surgiu no seu coração, entre aspas, não por culpa tua. A pessoa fez uma coisa para te deixar com raiva. Só que quem escolhe se esse sentimento de raiva vai ficar aí dentro, se esse sentimento de ansiedade, se esse sentimento de ciúme, se esse sentimento de frustração, se esse sentimento de incapacidade, todos esses sentimentos que não são de Deus para nós, muitas vezes eles chegam até nós por uma coisa que não é culpa nossa. Mas agora, a decisão de deixar eles ficarem morando na nossa mente e nas nossas emoções, aí a decisão é nossa. Porque Romanos fala que nós temos que renovar a nossa mente. Ou seja, quem renova somos nós. Somos nós que vamos dizer, olha, eu não aceito ficar me sentindo incapaz. Eu sou capacitada por Deus. Papai, em nome de Jesus, me dá capacitação para dar conta disso. Senhor, quando eu olho para mim, eu não vejo capacidade, mas no Senhor eu sou capaz. Então eu me encho da tua verdade. Gente, somos nós que batalhamos para tomar posse, como diz ali,
Algumas pessoas podem achar que esse termo tomar posse é uma coisa de igreja, no sentido de religião. Mas não, está escrito aqui, nesse livro milenar, na palavra de Deus, que é um livro realmente verdadeiro, sólido, respaldado, não é verdade? Comprovado cientificamente também, se fosse necessário. Para nós não é, porque nós cremos em Deus, a nossa fé está no Senhor. Mas assim, esse livro diz, para eles tomarem posse dessa terra, eles vão ter que batalhar. E assim, eu e você, todos os dias. Então eu termino aqui essa meditação dizendo que, bom, se nós obedecermos, a gente não vai ter espinho nos olhos e nem aguilhões nas costas, e a gente não vai sofrer consequências junto com as impiedades que a gente poderia sofrer se a gente permitisse que essas impiedades ficassem na nossa vida. Bom, eu paro por aqui. Se Deus falou com você alguma coisa diferente, você coloca nos comentários, combinado? Deus abençoe muito você em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!